Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nós estarmos refletindo hoje é como superar o medo da morte. Como superar o medo da morte. Aí eu quero trazer pelo menos uns 4 ou 5 tópicos sobre esse assunto. É coisa que eu já tenho no canal, mas eu queria trazer para vocês hoje algumas partes que eu achei que são importantes e é importante nós estarmos sabendo, ok? Vamos juntos? Você pode superar o medo da morte com a ajuda de Deus. Então você que acredita, você cristão, né? Então não é tão difícil falar sobre fé e superação, tá? Então Jesus venceu a morte, por isso não precisamos temer mais, ok? Então não querer morrer é um sentimento natural, mas Jesus pode lhe dar paz. Então, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às tribulações, às angústias, os medos e as dores, podemos encontrar na pessoa do Espírito Santo, do Deus Trino, essa superação, né? Essa coisa de estar sendo acalentado por Deus, né? Então, essa paz que excede todo o entendimento é o que vai guardar os nossos corações, tá? Então, esse primeiro tópico diz, entenda o que é a morte. Eu disse que ia trazer alguns tópicos e esse é o primeiro, depois do subtítulo, tá? Então, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, a morte é nossa inimiga, tá bom? Então, para você que não sabia, então estamos aprendendo aí mais uma. A morte surgiu por causa do pecado lá do Éden, de Adão e Eva, tá certo? Que nos separou de Deus. Então, a separação da humanidade, ela está centrada aí no casal lá do Éden, tá? Segundo as Escrituras Sagradas, tá? Então, ele é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a vida. Mas quando rebelamos contra a sua vontade, a sua palavra, nos afastamos. Não é Deus que se afasta, mas é o ser humano que acaba se afastando no sentido de comunhão, no sentido de relacionamento, tá? Nesse sentido, tá bom? Então, quando nós buscamos a Deus nesse sentido, com certeza Deus se achega até nós. Lá em Tiago, você pode encontrar Tiago, as epístolas, né? Você vai buscar lá em São Tiago e vai trazer essa resposta também para você nos versículos aí, tá? Mas você precisa abrir a tua Bíblia, Novo Testamento, Tiago, e vai mostrando para vocês ali que o homem se achega a Deus, o homem que se achega a Deus, o homem que tem que ir, é o homem que precisa ir até Deus. Porque Deus já veio até nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ok? Só para ficar mais didático, tá bom? Então vamos lá. O segundo tópico. A ausência da vida gera morte, a ausência de vida ou da vida gera morte. Deus é Pai da vida, Ele que é doador. Ele criou todo o universo com o propósito de ter comunhão com Ele em harmonia. Mas quando o homem decidiu viver a sua própria maneira, negligenciando o seu senhorio, então escolheu-se o pior caminho, que seria o caminho da morte espiritual. Então eu costumo dizer que o ser humano ele é um ser tripartido, é um espírito, habita um corpo, possui uma alma, ele é um ser tripartido e quando pecaram lá no Éden, o casal, eles perderam o principal, que era a comunhão, a questão espiritual, a ligação, ok? Então eles ficaram mortos no sentido espiritual, porque eles continuaram a viver, ok? Então, quando nos afastamos da vida de Deus, com Deus, morremos espiritualmente. E isso desencadeia a morte em vários sentidos. Lembrando que eu disse que o ser humano ele é um ser tripartido. É um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Então, sozinho não podemos fazer nada em relação à vida. Onde ou quando nascer, prolongar a vida ou impedir o seu fim. Entendeu? O homem, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio, se é que eu posso usar essa palavra, mas ele não tem um livre-arbítrio de tudo da vida. Porque o livre-arbítrio pertence a Deus e não ao ser humano. Então, aquilo que Deus der ao ser humano é aquilo que Deus emprestou. Então, não é do ser humano, e sim para que ele viesse a administrar, bem ou mal, mas é o ser humano que acaba administrando as coisas aí concernentes à vida, tá certo?
Não há poder em nós mesmos para controlar isso. Não é possível. Como é que você vai controlar uma coisa incontrolável? Né? Então, o ser humano, apesar de ter se emancipado, não é autossuficiente, é aquilo que eu acabei de dizer. Então, se é que podemos usar essas palavras que o ser humano tem livre-arbítrio, até esse tem não significa dele ter por si só nele mesmo, mas que foi dado, concedido por Deus. Então, aquilo que foi concedido ao homem, então o homem administra, bem ou mal, mas administra. Então, nesse sentido, não podemos nos salvar da morte. Ela é um fato para qualquer pessoa. Gente, para qualquer pessoa, seja uma pessoa de fé ou seja uma pessoa que não tenha fé em nada. Se bem que até a mesma pessoa que diz que não acredita, ela tem fé em alguma coisa, tá? Então, qualquer pessoa, somos seres mortais, 100%, tá? Então, é para você entender melhor aí. Mais um tópico aí, tá? Então, vamos lá. Acho que é o terceiro tópico. Um perigo maior que a morte física. Aí é que tá. Um perigo maior que a morte física. Vamos aprender juntos? Vamos lá. Uma das certezas que todo nós precisamos ter, que o ser humano é necessário que tenha, porque se ele não tiver, ele vai sofrer um pouco mais. Então é melhor que ele tenha a compreensão, para que ele tenha um entendimento, o conhecimento e a ideia já pré-concebida, tendo na razão, tendo na sua consciência, para que ele possa saber que qualquer momento ou naquele dia que Deus chamar, esse será o dia. Então, uma das coisas que precisamos ter certeza é que a vida, ela está por um fio. É como se fosse uma ligação de um fio de cabelo, para a gente entender melhor. Então, um dia iremos morrer, seja cedo, seja no meio ou seja no final, tá? Um dia as pessoas que amamos vão morrer. Apesar de não gostarmos de falar sobre esse assunto, ele é a realidade para todos nós, para todo ser humano. Nasceu, sabe que vai morrer um dia, tá? A cada dia que passa, nossas células vão envelhecendo e se degeneralizando, tá? A vida é breve, estamos a caminho do fim. Todos estamos sujeitos a passar por doenças repentinas ou podemos ficar condicionados às limitações que surgem com o passar dos anos, tá certo? Só lembrando que nascemos, vivemos e morremos. Então, tendo isso em mente, tendo esse quadro trágico, muitas das vezes não queremos ter isso na mente, morrer em velhice, gozando de saúde e lucidez mental, seria a escolha da maioria de nós. Bom se fosse assim, se todos tivessem dessa forma o seu final, tá? Mas infelizmente não é, né? Não é bem assim que acontece com todo mundo. Muitos jovens, crianças morrem diariamente, acometidos por doenças, tragédias, violência ou causas naturais. Esse seria o pior cenário, se pensarmos na fatalidade da morte, como sendo morte por morte, tá? Então, o ideal aqui, o ser humano realmente vivesse até o final dos seus dias, tá? Na sua velhice. Mas muito pior que a morte súbita ou circunstanciais, catastróficas, de guerras, epidemias e naturais como queira, a morte é eterna. Lembra que eu disse que o ser humano ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo? Entendeu? Então essa alma, ela é eterna, tá? Seja para o bem ou seja para o mal, ela é eterna. Não podemos esquecer disso. Esta é uma terrível condição de sofrimento ou não que todos iremos passar ou sofrer caso não tenha ainda essa vida com Deus. Lembra? Adão e Eva perdeu essa vida com Deus, perdeu essa ligação e Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás para resgatar-nos, pagar um preço por aquilo que se havia já perdido, que já estava condenado, digamos assim, para você entender melhor, tá? Então, pior que todas as perdas materiais, sociais, intelectuais, financeiras, pior que a morte física é a morte espiritual, tá? Então, quando acontece essa morte, ela condiciona a uma punição eterna, tá certo? Apocalipse 20:14 está falando sobre esse tipo de morte. Então, Apocalipse 20:14 fala sobre isso. Essa última morte é uma condição sem precedentes de trevas e sofrimentos,
de eternidade e de ausência de Deus. Então, quando essa morte espiritual, ela se dá na vida de um ser humano que ainda não está com Deus, no sentido de comunhão, tá certo? Desse relacionamento eterno, então, infelizmente, né? Não há condição alguma se porventura isso aconteça, se o homem não tiver essa ligação com Deus, tá? Então, não há mais então o que fazer? Então, o que fazer? E os condenados? Ora, perante todas as circunstâncias, o que fazer? Então, não há mais nada a fazer? Vamos ver, vamos lá. Não, infelizmente, há uma saída. Não, infelizmente, há uma saída. Não há uma condenação, como aqui está dizendo. Puxa, e agora então? Somos todos condenados? Não. Felizmente, há uma saída. Deus quer nos dar vida novamente. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Uma vida abundante que não termina com o findar dos dias aqui. Essa é uma esperança eterna inaugurada por Jesus Cristo. Lembra que eu disse que ele pagou um preço na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e venceu a morte. Ele venceu para nós, em nosso favor. Tá certo? Aos que creem no seu nome também concederá que sejam ressuscitados para a vida eterna. Por isso não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:1. Então aquele que já está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o final dele, ou melhor dizendo, ele não tem um final. Né? O cristão, a gente diz que o cristão não tem final. O cristão não morre, porque ele é eterno com Deus. Tá certo? A morte espiritual, ela pode definir na vida de uma pessoa, mas para o cristão ela já está definida, já pertence a Cristo, ok? Até aqui? Então tá bom. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Dá uma olhadinha lá em Ezequiel 18:32. Deus não tem prazer na morte do ímpio, tá? E por essa causa, por causa deste amor por cada um de nós, Deus nos convida para ter novamente, através do seu Filho Jesus Cristo, vida. Lembra a ligação que foi perdida? 1 João 5:15. Perdão, 1 João 5:12. 1 João 5:12, tá? Olha outro tópico interessante para nós aqui. Mas por que ainda temos que enfrentar a morte? Tá, ok. Diante de tudo isso que você já falou, já explicou, mas por que ainda temos que enfrentar a morte? Boa pergunta, boa indagação. Bom, a morte é o sofrimento. A morte é o sofrimento das consequências do pecado da humanidade desde a depravação total, desde a desobediência do casal. Eu já disse no início e já tenho dito, falado e feito nos demais vídeos que eu já deixei pronto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então a punição, a justa punição por esse distanciamento, então, seria aí a morte eterna, no sentido não de acabar, mas de um lugar, seja ele bom ou ruim, tá certo? Tá? Então, mas a morte não é o fim. Quando morremos, o corpo se decompõe, mas a alma continua a existir. Lembra que a morte, ela não é um fim. Ela não é um fim em si só, em si mesma, tá? Ela tem um caminho, ela tem um direcionamento, tá? É a nossa identidade, é o que somos, nossos desejos, vontade, realizações, etc, etc e tal. Depois da morte, podemos estar para sempre com Deus e ir para o céu de Deus, ou o reino de Deus, ou ficar eternamente separados dele, indo para o inferno, o Hades, o Tártaro, tá? Então, cada pessoa pode escolher o que vai fazer. A escolha é pessoal. Jesus cumprirá o que prometeu em sua palavra, João 5:28 e 29. Dá uma olhadinha lá, tá bem? Quem recebe pela fé a graça da vida eterna não será condenado, mas viverá para sempre com o Senhor. Ele enxugará todas as lágrimas do seu rosto, ou a lágrima dos seus olhos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Entrega sua vida a Jesus. Então esse é o último tópico dos tópicos do subtítulo que fala a respeito da morte, tá? Então Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Então qual é a entrega que você tem que fazer? Vamos lá. Para quem não tem Jesus,
ter medo da morte é uma atitude sensata, é plausível. A pessoa que tem medo, porque ela não tem essa certeza de salvação, realmente chega a ser devastadora, aterradora. É uma coisa louca, né? A morte pode ser isso, assustadora, mas Jesus veio para libertar da morte. Quando eu falo aqui morte, é separação de Deus, não é a morte física, porque todos nós teremos. Eu já disse aqui nesse vídeo e também tenho já postado no canal sobre a morte, de várias formas, ok? Explicando tintim por tintim. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é motivo de medo. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Quando morremos, vamos estar sempre juntos e estaremos com Cristo. Não haverá mais tristeza, nem sofrimento e nem dor. Então, se você não entregou a sua vida a Jesus, convide-o para morar no seu coração. Romanos 10, 9 e 10. Jesus lhe ama e quer estar com você sempre. Então, é de suma importância que você tenha essa consciência. Tá? Anota lá também, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Dá uma olhadinha lá, que é um versículo bastante conhecido e que vai ajudar também nessa compreensão. Era isso que eu tinha para vocês. Ficou até longo o vídeo por causa dos tópicos, tá bom? Tá explicando aí alguns tópicos que eu achei assim interessante para estar passando para vocês. Se você não conhece o canal de Plash, entre, se inscreva, toque no sininho de notificações, o seu like ou dislike e aqui no rodapé o que você achou sobre esse assunto. Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo e até um próximo.